tá começando a empreender no mundo digital agora e tá super confusa na hora de começar a criar o feed pro teu Instagram, porque são tantos formatos de feed, tu não sabe qual deles é o melhor pro teu negócio, vem comigo que hoje eu vou te falar um pouquinho sobre os principais formatos de feed e vou te ajudar a entender qual é o melhor formato pro teu negócio. Oi meu povo, voltei, eu sou Raquel Siqueira, criadora e estrategista de conteúdo. E no vídeo de hoje eu vou te falar um pouquinho sobre alguns dos principais formatos de feed do Instagram e ainda vou te dar algumas dicas para que tu consiga identificar qual é o melhor tipo de feed para que tu tenha no Instagram do teu negócio. Então, se tu gosta desse tipo de conteúdo, quer saber mais sobre criação de conteúdo no Instagram, conteúdo estratégico para crescer e fortalecer a tua marca aqui no digital, já deixa o teu curtir aqui nesse vídeo, já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ser avisada sempre que chegar um vídeo novo por aqui. E aproveita também e me segue lá no Instagram, que lá tem conteúdo quase todos os dias. Hoje o Instagram, embora ainda seja uma rede social, ou seja, para socializar com as pessoas, também é uma super ferramenta de marketing digital, onde tu pode usar essa plataforma para criar conteúdos que façam com que a tua marca consigam se conectar melhor com a tua audiência e com os teus clientes. Então, quando tu for pensar no teu feed, o que tu precisa ter em mente? Quais são as cores do teu negócio? Tu já tem uma cartela de cores selecionada? Tu já tem uma paleta de cores específicas do teu negócio? Tu já tem um padrão de fonte para os teus negócios? Tem algum elemento específico que tu usa? Tudo isso vai ajudar com que tu consiga ter uma comunicação clara, passando uma mensagem que tu quer para o público que tu quer, para a audiência que tu deseja, mas também vai te ajudar a facilitar na hora de fazer a organização desse teu feed. Então tu precisa ter em mente quais vão ser as cores que tu vai usar, quais vão ser os elementos, quais vão ser as fontes, e esse aqui é o principal. Tendo isso já em mente, quais vão ser as cores, quais vão ser, se vai ter elementos, se não vai ter, quais vão ser as fontes que tu vai usar. Para facilitar isso, a dica que eu te dou aqui é que tu não use um leque muito grande de opções, nem muitas cores, nem muitas fontes e nem muitos elementos, porque isso pode acabar te atrapalhando na hora de criar. Gente, eu falo por experiência, porque eu passei por isso lá no comecinho, lá 2019, mais ou menos lá por 2018, 2019, quando eu comecei a estudar mais o Instagram para criar conteúdo aqui para vocês. Bom, então vamos ao que interessa. Quais são os formatos de feed que existem? Existe o formato mosaico, que é esse formato aqui, que assim, eu não indico esse formato para absolutamente ninguém. A menos que tu seja um fotógrafo ou um videomaker que entende exatamente, que consegue fazer com que cada pedacinho dessa imagem ela seja o suficiente sozinha. Esse tipo de feed, eu não indico ele porque o que ele faz? Ele fica lindo, maravilhoso quando a gente olha ele assim inteiro, mas quando a gente olha ele de forma individual, ele fica todo quebrado. E aí, o que é que tu precisa levar em consideração nessa hora? Que quando a tua audiência, o teu cliente, o teu possível cliente tá lá, ó, rodando o feed do Instagram, o que ele vai ver vai ser só uma foto, vai ser uma imagem isolada. Então, se essa imagem não fazer sentido, provavelmente as pessoas não vão curtir, elas não vão gostar. E quem curtir vai ser aquele teu amigo que curte só na broderagem, mas que nunca vai consumir o teu produto ou teu serviço. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que as pessoas se conectem com a gente e que elas se tornem nossos clientes. O segundo formato de feed que tem são os feeds tabelinhas ou os feeds tabuleiros, que existem muitos formatos, existem vários tipos de tabuleiros ou de tabelinhas que tu altera as imagens de acordo com as tuas cores. Geralmente as pessoas acabam trabalhando 2, 3 cores no máximo para fazer a composição desse feed. Embora seja um feed lindo, maravilhoso, que tu consiga identificar ele e ele realmente trazer um conteúdo de qualidade de forma individual e também ficar muito bonito no conjunto, algumas pessoas acabam confundindo esse tipo de feed com feed harmônico, que não é assim, mas
daqui a pouquinho eu já vou falar mais sobre feed harmônico. Embora esse vídeo ele seja sim harmônico, tu precisa ter alguns cuidados com ele, porque esse feed ele pode te barrar na hora de criar o teu conteúdo. E por que eu digo isso? Porque eu já usei também esse tipo de feed. Gente, eu tô falando aqui de coração, porque o que eu tô ensinando pra vocês é coisa que eu tenho já de experiência, de muita cagada que eu fiz, confesso. Então o que acontece? Tu fica travada na hora de começar a criar o design dos teus posts, principalmente se tu não é designer, principalmente se tu não é alguém que trabalha com edição de vídeo ou de imagens. Quais são os posts que mais te chamam a atenção quando está rolando o feed? Um post numa cor sólida, com um textinho ou uma imagem? Muito provavelmente foi o post da imagem, né? Isso não é só contigo, não é só comigo, a maioria das pessoas, porque a gente sente mais conexão. Mas agora, não é qualquer tipo de imagem. As pessoas se conectam com pessoas. Eu acho que eu vou fazer uma camiseta com essa frase, eu vou tatuar ela, não sei. Porque eu sempre falo, praticamente todo vídeo eu tô falando isso aí. As pessoas se conectam com pessoas. Então, se tu tem aquele feed, aqueles posts que é só texto, 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 as pessoas com o tempo elas vão cansando, porque não gera nenhum tipo de conexão. É um público muito específico que vai estar ali para te acompanhar, e muitas vezes são só amigos que estão ali só para dar aquela forcinha, aquele tapinha nas costas. Então, é interessante que mesmo que tu escolha fazer esse tipo de feed, que tu apareça nesse feed de vez em quando, que tu mostre a tua cara, seja numa foto tua ou então na composição de arte para um carrossel. Terceiro formato de feed muito conhecido e que muita gente ama de paixão é o feed vitrine. Esse feed eu falo muito dele lá no meu Instagram. Se tu não me segue, já aproveita, segue lá, porque tem conteúdo quase todos os dias. E é um formato que ele funciona. Porém, ele funciona para quem já tem uma marca bem conhecida, já tem uma marca sólida, como uma Coca-Cola da vida, por exemplo. Ou então para aquelas marcas que já tem outro perfil, onde se tem um influenciador por trás, ou alguém que já contratou um influenciador para falar sobre a sua marca, para fazer um anúncio sobre a sua marca. E por que eu digo isso? Lá vai eu falar de novo essa frase. As pessoas se conectam com pessoas. Quando tu tem um feed vitrine, aquele feed que só mostra o teu produto, o valor do produto, quais são os modelos que tu tem e opção de cores, as pessoas não se sentem conectadas, porque esse é um feed exclusivo para vender. E cá entre nós, a gente sabe que já tem um espacinho no Instagram exclusivo para vender, sabe? Aquele espacinho para colocar a tua loja virtual. Então tu não precisa fazer do teu feed essa vitrine só para vender, porque não gera nenhum tipo de conexão. E só vai funcionar se tu já tem um outro perfil onde tu é influenciadora da tua marca, ou então se tu contrata influenciadoras para falar sobre o teu negócio, sobre a tua marca, aí sim, talvez o feed vitrine pode funcionar para ti. Quarto feed muito visto por aqui é o feed influenciadora. Aquele feed cheio de fotos, com fotos de viagem, com selfies, muitas selfies. Ele é um feed que, ele por si só, ele não funciona para nada. A menos que tu realmente produza algum tipo de conteúdo, que ali naquele texto tu traga algum tipo de reflexão, ou que tu tenha algum posicionamento de um estilo de vida, que já tenha um nicho bem definido, que essas fotos elas estão alinhadas a esse nicho. A descrição dessa foto, ela tá bem alinhada com esse nicho, com o público que tu quer atingir, ou que tu intercale as selfies com vídeos que tragam algum tipo de conteúdo para essa tua audiência, não tem problema nenhum. Agora, se tu só faz videozinho que tá na moda, com música do momento, saiba que tu não tá produzindo nenhum tipo de conteúdo e que tu acaba concorrendo com muita gente que é do entretenimento, e esse não é um tipo de conteúdo para gerar negócio para ti, porque primeiro tu precisa ter um nicho bem definido. Inclusive já tem um vídeo aqui
falando sobre nicho. Vou deixar linkado aqui embaixo na descrição para vocês darem uma conferida, tá bom? E quinto e último formato de feed, que é o que eu mais gosto, que é o último formato de feed que eu conheci, que eu me adaptei e que eu tô usando ele até hoje, é o feed harmônico. Que é aquele feed que parece que tá bagunçado, mas não tá. Porque ele traz muito conteúdo e tu não precisa ficar muito apegada ao design do teu conteúdo, porque independente de qual formato que tu vai colocar, todos eles acabam se encaixando num todo e que todos esses posts conseguem combinar entre si numa forma geral quando o teu feed é olhado por inteiro, mas que também de forma individual todos os posts possuem algum conteúdo relevante, algum entretenimento legal para tua audiência, alguma informação legal para quem tá ali te acompanhando. Então esse é o meu feed favorito. E o que define um feed ele ser harmônico, e eu já comentei lá no Instagram para vocês, não é ele ser aquele formato tabelinha. Muita gente se confunde. Lembra que eu falei pra vocês lá no começo do vídeo que algumas pessoas acabam confundindo o feed harmônico com o feed tabelinha? É justamente porque o feed harmônico tem como ponto principal a escolha dos seus elementos, ou seja, a escolha de uma cartela bem limitada de cores, de fontes e de elementos gráficos também, de estilo gráfico, como se fosse uma assinatura. Então tu vai sempre trabalhar o design do teu carrossel, da capa do teu Reels, em cima disso de forma livre, desde que tu use aquelas opções de cores, aquelas opções de fontes, aquelas opções de elementos, porque sempre vai conseguir se encaixar num todo e também, quando visto individualmente, fica fácil de ser reconhecido. E agora que eu te expliquei sobre os formatos de feed, como que funcionam, quais eu indico, quais eu não indico, eu quero saber de ti. Qual é o formato de feed que tu tá usando agora no teu perfil profissional? Qual formato que tu vai começar a usar agora que tu já sabe quais são os formatos de feed e qual é o que mais vai se adaptar pro teu negócio? Então deixa pra mim aqui nos comentários. E se tu gostou desse vídeo, deixa um curtir aqui pra mim, te inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra ser avisada sempre que sair um vídeo novo por aqui. E aproveita, me segue lá no Instagram, porque lá sai conteúdo quase todo dia.